Para que a Bíblia Sagrada chegasse até os nossos dias e ela se tornasse como nós a conhecemos atualmente, houve um trabalho muito árduo, uma tarefa muito árdua por parte de muitos. A Bíblia ela foi passando por transformações, foram escritos em papiros, em pergaminhos, como nós já abordamos nos 2 vídeos anteriores desta série, como a Bíblia chegou até os nossos dias. Foram escritos em rolos, etc. Posteriormente vieram os manuscritos. Os principais manuscritos da Bíblia foram os códices. A palavra manuscrito quer dizer escrito à mão. E os principais manuscritos da Bíblia foram os códices. Por exemplo, o Códice Vaticano, manuscrito escrito em grego e data do século IV depois de Cristo. É o códice mais antigo e conhecido no mundo. Foi produzido em 4 volumes com 700 páginas e está escrito em colunas nas páginas e contém quase a Bíblia inteira. Faltam apenas a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Tito e a Filemon e o livro do Apocalipse escrito pelo apóstolo João. Ele está guardado na Biblioteca do Vaticano. É o Códice Vaticano. Outro códice da Bíblia é o Códice Sinaítico, produzido no século IV depois de Cristo. Está em grego e contém todo o Antigo Testamento em grego, além das epístolas de Barnabé e parte de O Pastor de Hermas. Foi encontrado pelo sábio alemão Constantino Tischendorf em 1844 no mosteiro de Santa Catarina, situado na encosta do Sinai. Tischendorf viu 129 páginas do manuscrito em uma cesta de papel prestes a ser lançada ao fogo. Percebendo seu volume e enorme valor, levou-as para a Europa. Em 1859, voltou ao mosteiro e encontrou as páginas restantes. Doada pelo seu descobridor a Alexandre II, da Rússia, a preciosidade foi posteriormente comprada pela Inglaterra pela vultosa quantia de 100.000 libras esterlinas. Este códice está no Museu Britânico desde 1933. Possui quase o Novo Testamento inteiro, com algumas exceções. Outro códice da Bíblia é o Códice Alexandrino. Está escrito em grego e data do século IV depois de Cristo. Tem esse nome porque fez parte da Biblioteca de Alexandria, no Egito. É composto por 4 volumes e tem 2 colunas em cada página. Atualmente está no Museu Britânico, em Londres. Contém a Bíblia inteira, com algumas exceções. Como nós estamos vendo, a Bíblia ela não foi escrita da forma que nós a temos hoje. Ela foi escrita em rolos, em papiros, em pergaminhos e agora em códices. As traduções antigas da Bíblia. A Bíblia possui 2 traduções antigas que causam impacto até hoje. São elas a Septuaginta e a Vulgata. Preste atenção nesses nomes. A Septuaginta, como consequência dos 70 anos de cativeiro na Babilônia e da forte influência do aramaico, a língua hebraica enfraqueceu. Todavia, fiéis à tradição de preservar os oráculos em sua língua, os judeus não permitiam que os livros sagrados fossem vertidos para outro idioma. Alguns séculos mais tarde, porém, essa atitude exclusivista e ortodoxa teria de dar lugar a um senso mais prático e liberal. Com o estabelecimento do Império de Alexandre o Grande, a partir de 331 a.C., a língua grega popularizou-se a tal ponto que se tornou imprescindível uma tradução das Sagradas Escrituras nesse idioma. Segundo o escritor Arestéias, a tradução grega foi feita por 72 sábios judeus,
Daí o nome Septuaginta, realizada na cidade de Alexandria a partir de 285 a.C., a pedido de Demétrio Filário, bibliotecário do rei Ptolomeu Filadelfo. Realizaram a tradução em 72 dias, cada um fazendo a própria tradução dos 5 primeiros livros da Bíblia. No final dos trabalhos, reuniram-se e, comparando o trabalho feito, viram que todas as traduções eram idênticas. Contudo, a tradução realizada foram só os 5 primeiros livros da Bíblia, como nós estamos abordando aqui. Concluída 39 anos mais tarde, a nova versão assinalou o começo de uma grande obra que, além de preparar o mundo para o advento de Cristo, tornaria conhecida de todos os povos a palavra de Deus. Na igreja primitiva, era a tradução conhecida por todos os cristãos. Que tradução que era conhecida por todos os cristãos? A Septuaginta. Inclusive, livros que foram tirados posteriormente, que hoje não fazem mais parte da Bíblia, estavam lá na Septuaginta. Outra tradução antiga da Bíblia foi a Vulgata. Em 382 d.C., o bispo Damaso encarregou Jerônimo de traduzir da Septuaginta para o latim o livro dos Salmos e o Novo Testamento, trabalho concluído em 3 anos e meio. Mais tarde, outro bispo assumiu a direção da igreja em Roma e percebeu com inveja a grande cultura e a influência de Jerônimo. Este, perseguido e humilhado, dirigiu-se para Belém, na Terra Santa, e ali estudou e trabalhou 34 anos na tradução de toda a Bíblia para a língua latina. Jerônimo escreveu ainda 24 comentários bíblicos, um conjunto de biografias de eremitas, 2 histórias da igreja primitiva e diversos tratados. Mais tarde, a Bíblia de Jerônimo ficou conhecida por Vulgata, vulgar, sendo hoje utilizada pela Igreja Romana como a autêntica versão das Escrituras em latim, apesar de muitos estudiosos a considerarem pobre e até apontarem falhas graves nesta tradução da Bíblia. Traduções da Bíblia para o português. Vejamos, o processo da tradução da Bíblia foi feito de forma lenta. As primeiras traduções eram de porções da Bíblia, partes da Bíblia, e não da Bíblia como um todo. Traduções parciais. Preste atenção nessa história. Venturoso ou bem-aventurado. A despeito desse título ter sido atribuído a Dom Manuel como principal incentivador das grandes navegações, mas bem-aventurado que esse rei português foi um dos seus antecessores, Dom Diniz, por ter sido a primeira pessoa a traduzir para a língua portuguesa o texto bíblico, tornando assim possível a futura grande navegação dos leitores de língua portuguesa pelo imenso mar da palavra de Deus, no caso, a Bíblia Sagrada. Grande conhecedor do latim clássico e leitor da Vulgata, Dom Diniz resolveu enriquecer o português traduzindo as Sagradas Escrituras para o português, tomando como base a Vulgata Latina traduzida por Jerônimo. Embora lhe faltasse perseverança e só conseguisse traduzir os 20 primeiros capítulos do livro de Gênesis, esse seu esforço o colocou em uma posição historicamente anterior a alguns dos seus primeiros tradutores da Bíblia para outros idiomas, como João Wycliffe, por exemplo, que só em 1380 traduziu as Escrituras para o inglês. Fernão Lopes afirmou em seu curioso estilo de cronista do século XV que Dom João I, um dos sucessores de Dom Diniz ao trono português, fez grandes letrados tirar em linguagem os evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo, para que aqueles que os ouvissem fossem mais devotos acerca da lei de Deus. Isso está escrito na crônica de Dom João I.
Esses grandes letrados eram vários padres que também se utilizaram da Vulgata Latina em seu trabalho de tradução. Preste atenção neste detalhe. Esses grandes letrados eram vários padres que também se utilizaram da Vulgata Latina em seu trabalho de tradução. Outras traduções em língua portuguesa realizadas em Portugal são dignas de menção. Os 4 evangelhos traduzidos em elegante português pelo padre jesuíta Luiz Brandão, e no início do século XIX, o padre Antônio Ribeiro dos Santos traduziu os evangelhos de Mateus e Marcos, ainda hoje inéditos. A tradução completa de João Ferreira de Almeida. Coube a João Ferreira de Almeida a grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez para o português o Antigo e o Novo Testamento. Nascido em 1628, em Torre de Tavares, nas proximidades de Lisboa, João Ferreira de Almeida, quando tinha 12 anos de idade, mudou-se para o sudoeste da Ásia. Após viver 2 anos na Batávia, atual Jakarta, ilha de Java, Indonésia, Almeida partiu para Malaca, na Malásia, e lá, pela leitura de um folheto em espanhol acerca das diferenças da cristandade, disse que converteu-se do catolicismo à fé evangélica. Preste atenção neste detalhe. Está dizendo a história que João Ferreira de Almeida, com 14 anos de idade, teria se convertido do catolicismo à fé evangélica. Na verdade, há uma guerra entre católicos e protestantes para se saber de que lado João Ferreira de Almeida estava. Na verdade, os evangélicos dizem que ele não era católico, que teria aderido ao protestantismo e que era evangélico. Por outro lado, os católicos dizem que não, que João Ferreira de Almeida era sim católico. Veja, se um adolescente com 14 anos de idade, ele tem essa convicção, pode até ter essa convicção de se converter, de mudar de religião, mas pouco provável é, devido à sua pouca idade. Mas veja o que diz o padre sobre a questão da tradução da Bíblia. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. E aí, o que você acha? O padre está certo ou o padre está errado? Quem foi que trouxe a Bíblia? Foram os evangélicos ou foram os católicos? Dá uma analisada aí, dá uma pensada aí. Será que o padre está cometendo algum erro? Eu creio que não. O padre pode sim e está falando a verdade. Claro que dentro de todo esse processo, nós devemos ficar bastante atentos diante do que nós temos hoje nas nossas mãos. Mas vamos voltar aqui para João Ferreira de Almeida. Então nós vimos que ele foi com 14 anos para a atual Jakarta, onde se diz que teria se convertido ao Evangelho, saindo do catolicismo, passando a ser um protestante. No ano seguinte, começou a pregar o Evangelho no Ceilão, hoje o Sri Lanka, e em muitos pontos da costa de Malabar. Não tinha ele ainda 17 anos de idade quando iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o português.
mas lamentavelmente perdeu seu manuscrito e teve que reiniciar a tradução em 1648. Veja bem, como que um jovem, a história parece que está faltando alguma coisa para se amarrar aí, para entender essa questão. Como que um jovem com seus 16 anos de idade, ele já conhecia o hebraico, ele já conhecia o aramaico, ele já conhecia o grego com profundidade. Isto aí não está me cheirando muito bem. Dá uma pensada, dá uma analisada, porque pode ser, e eu não estou dizendo que eu estou dizendo que pode ser, que alguém traduziu isso colocando o nome de João Ferreira de Almeida. Mas é só para você pensar. Analisa aí e deixa nos comentários o que você acha desse comentário que nós estamos fazendo aqui. Porventura, um cidadão como João Ferreira de Almeida, com seus 17 anos de idade, já tinha domínio completo do hebraico, do aramaico, do grego, a ponto de fazer uma tradução bíblica? Será que ele já tinha essa maturidade? Pensa aí, analisa. Eu vou parar 2 segundinhos também para te pedir que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Nos ajude a levar a mensagem ao mundo, a mensagem às outras pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa. Se você não for inscrito, se inscreva. Também deixe o seu like. O seu like é que faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para as pessoas. Compartilhe esta mensagem e acione as notificações para receber novos vídeos. Já se inscreveu? Meu muito obrigado. Vamos continuar. Por conhecer o hebraico e o grego, Almeida pôde utilizar-se dos manuscritos dessas línguas, calcando sua tradução no chamado Textus Receptus do grupo bizantino. Durante esse exaustivo e criterioso trabalho, ele também se serviu das traduções holandesas, francesa, tradução de Beza, a italiana, a espanhola e a latina, a Vulgata de Jerônimo. Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento e naquele mesmo ano remeteu o manuscrito para ser impresso na Batávia. Todavia, o lento trabalho de revisão a que a tradução foi submetida levou Almeida a retomá-la e enviá-la para ser impressa em Amsterdã, na Holanda. Finalmente, em 1681, surgiu o primeiro Novo Testamento em português, trazendo no frontispício os seguintes dizeres: o Novo Testamento, isto é, todos os sacros santos livros e escritos evangélicos e apostólicos do novo concerto de nosso fiel Salvador e Redentor Jesus Cristo, agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida, ministro, pregador do Santo Evangelho. Vai analisando aí. Com todas as licenças necessárias, em Amsterdã, no ano de 1681. Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida, muitos deles produzidos pela comissão de eruditos que tentou harmonizar o português com a tradução holandesa de 1637. Então veja aí que teve eruditos que tentou fazer uma harmonização do texto português de Almeida com a tradução holandesa de 1637. Vai vendo aí, tem coelho ou não tem coelho nessa toca? Dá uma analisada, pensa direitinho antes de tirar nenhum tipo de conclusão. Eu não estou aqui efetuando crítica a João Ferreira de Almeida. Ele fez o trabalho, mas hoje se utilizam desse nome para dizer que foi ele que fez tradução de todas as escrituras. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros nessa tradução e outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior. Logo após a publicação do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução do Antigo Testamento e, ao falecer em 6 de agosto de 1691, havia traduzido até o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 41 e versículo 21. Há quem diga que Almeida não traduziu o primeiro capítulo do livro de Ezequiel. Isto é improvável.
Em 1748, o pastor Jacobus Oppen Edenacker, da Batávia, reiniciou o trabalho interrompido por Almeida, e 5 anos depois, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa em português em 2 volumes. Estava, portanto, concluído o inestimável trabalho de tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida. A tradução levou o nome de João Ferreira de Almeida. O que você acha desse comentário? O que você acha desse fato histórico? Como você entende este conteúdo? Será que foi ele mesmo que fez esse trabalho? Analisa direitinho, pesquisa, deixa aí nos comentários como você está recebendo e como você está compreendendo este fato histórico. Aguardem a continuação de como a Bíblia chegou até os nossos dias. Como estamos vendo, foi um trabalho árduo, duro e muito difícil até que a Bíblia chegasse nos nossos dias para nos proporcionar a salvação. Que Deus te abençoe. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.